Convido o secretário Mauro Benevides Filho para fazer uso de sua palavra. Só um rápido lembrete: o secretário Mauro Benevides Filho, secretário de Planejamento e Gestão, hoje também deputado deputado federal licenciado pelo PDT. O secretário Mauro é PhD em Economia pela Universidade de Vanderbilt, dos Estados Unidos, e professor do curso de pós-graduação em Economia, o CAEM, doutorado e mestrado da UFC. Então, secretário Mauro, muito bom dia, obrigado pela sua participação. A sua agenda é realmente extremamente complexa, mas, dada a importância do tema, o senhor se viu que seria muito importante a sua presença nesse momento para comunicar para todos aqueles, não só do governo, daqueles municípios que estão nos assistindo, mas também a população em geral que possa participar. E vale um lembrete final, é que os municípios iniciam agora, em 2021, esse processo de revisão também do PPA municipal. E é muito importante que o governo do estado possa auxiliar nessa interação, nessa discussão com todos os gestores municipais. E aqui, secretário Mauro, acredito que a CEPLAC se coloca à disposição para construir conjuntamente com os municípios essa agenda. Então, muito bom dia, e com a palavra o secretário Mauro Benevides Filho, que terá aqui terá 15 minutos para a sua fala. Evidentemente, a gente ajusta durante o processo. Bom, cumprimentar a todos os internautas que nos dão o privilégio de compartilhar esse webinar, que para mim é um dos instrumentos mais relevantes da gestão pública brasileira. Quero agradecer inicialmente a você, professor Flávio, é você que tem conduzido dentro da Secretaria de Planejamento toda essa área estratégica, inclusive de médio e longo prazos, não somente a questão orçamentária anual, eu vou já falar um pouco sobre isso. Portanto, essa ênfase que o governador Camilo tem dado em relação ao aprimoramento do sistema de planejamento tem sido muito revigorante para nós que fazemos a Secretaria de Planejamento e, obviamente, compartilhando com todos os outros colegas e colegas que participam inclusive desse processo de transformação digital que nós estamos vivendo, em especial aqui no estado do Ceará. Então, minha primeira palavra é agradecer a você pela abertura que fez agora. Quero abraçar, assim, muito carinhosamente, essa extraordinária assessora especial de acolhimento dos movimentos sociais aí da Casa Civil, minha cara professora Zelma. Que bom estar aqui ao seu lado para nós debatermos a relevância que o PPA possa ter no estado do Ceará e por que esse instrumento se reverbera relevante, que é o que eu vou tentar demonstrar agora para todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Tem o canal de YouTube, está aberto para poder a população como um todo a fazer esse acompanhamento. E está aqui conosco também o secretário executivo da Controladoria Geral do Estado, da CGE, doutor Aloysio Carvalho, muito bem aqui representado por esse extraordinário servidor dedicado, que acompanha já, inclusive, as minhas passadas pelo governo do Estado, sempre encontrando ali o Marconi. Bom dia para você, Marconi, que bom tê-lo aqui nessa caminhada que vamos fazer, não só com esse webinar que estamos fazendo, mas todo o processo que nós vamos seguir para poder dar robustez, né? Ouvir a sociedade, ela é um ato indispensável para quem quer realmente fazer do setor público aquele objetivo maior, que é exatamente tentar atender às demandas da população cearense. Aqui, no caso da população cearense, no caso do Brasil, em relação aos brasileiros, pouca movimentação popular, o governo federal tem deixado aberto para a gente fazer essa inserção. Portanto, e temos aqui também, é bom registrar, nós temos aqui um intérprete de Libras. Quero agradecer a vocês dois, muito obrigado por estar aqui conosco, isso é importante, né, para ampliar o número de pessoas que, porventura, queiram participar, e eu vou já explicar rapidamente isso, porque mais tarde, depois da minha fala, da professora Zelma e do Marconi, nós vai haver toda uma explanação de como essa participação se dará efetivamente. Quero lembrar, primeiro, que a Constituição Federal Brasileira, isso, inclusive, reverberada também nas constituições estaduais, a Constituinte de 88, ela criou um instrumento orçamentário
ou de planejamento, digo melhor, saindo do conceito inicial só da LOA, ou seja, da Lei Orçamentária Anual, e incorporou novos valores, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um estágio anterior à elaboração do orçamento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece as regras de gestão, de metas que o Estado, dentre outras questões, a LDO pode ser muito ampla, e ela, portanto, é quem regulamenta a feitura e a própria execução da LOA, da Lei Orçamentária Anual. E foi criado também um terceiro instrumento, que é o que nós vamos debater hoje aqui, para dar um sentimento de, pelo menos, de médio prazo. Não ficar as pessoas olhando um governo somente num ano, que é o que reflete a lei orçamentária. Foi criado um terceiro componente, chamado Plano Plurianual, que é um plano estabelecido pela Constituição por 4 anos. E ainda tem um detalhe para vocês, meus caros internautas, que nos dão a oportunidade de falar para vocês. Isso foi tão pensado que um ano sempre de um governo, um PPA de um governo, ele só é representado por 3 anos, porque o 4º ano, ele sempre adentra ao governo subsequente. Essa é uma técnica importante que a gente está falando, porque isso assegura uma continuidade das ações. Era muito comum, o gestor entra, não quer fazer o que o outro estava fazendo, e aí dava descontinuidade. O PPA veio para tentar fazer um direcionamento de mais médio prazo, inclusive entrando em um ano, no primeiro ano do governo entrante, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, esse PPA que está vigorando no estado do Ceará é o PPA que vai de 20, 21, 22, 23. Como nós tivemos todo um processo pandêmico, né, que nos imputou durante 2020 e ainda está agora 2021, se faz necessário uma revisão do PPA, ele que está vigorando, repito, 2020, você que está entrando agora, estou vendo os nossos internautas ampliando sempre, que bom, né, ampliar essa participação. Esse webinar vai dar a oportunidade da população cearense conhecer melhor esse instrumento de médio prazo, que é o Plano Plurianual, e, como eu dizia, muitas das ações, das metas, possam estar sendo redefinidas pelo Estado em função dessa nova estrutura de vida das pessoas que a pandemia da Covid-19 acabou estabelecendo para todos nós. Então, para que esse processo não seja uma mera discussão dentro do governo, esse ponto é um segundo ponto que eu interpreto extremamente relevante, nós vamos aproveitar todo esse movimento de participação popular. Antigamente a gente fazia presencial e agora nós vamos fazer virtualmente. Inclusive, eu estou informado aqui pelo Dr. Regis Benevides, que nós vamos, entre os dias 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, vai ser aberta uma plataforma para participação cidadã. Então, você vai entrar, vai estar na página da CEPLAG, doutor Regis, ou na página da Transparência. Você vai lá no Ceará Transparente para ficar mais ampla, portanto, a divulgação. Vai ter lá um íconezinho que é a participação cidadã e PPA, revisão do PPA 2023. Exatamente para a gente dar a oportunidade para que as pessoas possam participar desse processo de discussão, ouvindo a população, é fundamental ouvir a população. Eu não quero, e a orientação do governador Camilo, não adianta a gente fazer planos para ficarem vigorando somente dentro das pastas sem ter o respaldo popular. Portanto, eu quero aqui já deixar conclamado a toda a população cearense e por todo mundo que desejem nos ajudar a dar mais legitimidade a essas redefinições que vamos fazer dentro
da nova atuação do governo do Estado. Inclusive, o governo do Estado teve que atuar em várias frentes para tentar minimizar o sofrimento que boa parte da população, sobretudo aqueles da extrema pobreza, o governador desenvolveu várias ações, seja na postergação do pagamento por 3 meses do Super Simples, da ampliação do cartão Mais Infância. Nós estamos saindo de 80 mil para 150 mil famílias, né, cada um recebendo R$100 cada uma. Nós tivemos os pagamentos de água, os pagamentos de energia, obviamente tudo até um certo valor, até 100 watts, por exemplo. Então, foi um trabalho, a distribuição de cesta básica, tudo que você imaginar, somente um Estado capaz financeiramente, como é o Estado do Ceará, organizado como está e com capacidade de investimento, é que permite essa amplitude de ações que o governador Camilo e o seu governo como todo foi capaz de realizar, né, no decorrer desse período tão difícil. Algumas medidas aqui e acolá incompreendidas, mas necessárias e indispensáveis para poder assegurar o controle da pandemia, nesse exato momento. Portanto, dentro desse contexto participativo, primeiro, a relevância que nós damos. Primeiro ponto, é importante fazer a revisão dessas metas, dessas ações que estão previstas lá hoje. Segundo, precisamos assegurar a participação popular. Terceiro, colhida as informações e as sugestões da população, nós vamos ter um prazo subsequentemente, isso tudo vai ser explicado tecnicamente como se dará todo esse processo, quando os técnicos entrarem para poder participar com todos vocês, nós vamos ter que saber digerir tudo aquilo que foi apresentado como prioritário, como que essas ações se encaixam ou se relacionam com outras ações, porque temos que fazer um contexto de integração das ações entre secretarias. Quanto mais otimizadas essas ações, maior a amplitude, inclusive financeiramente isso acaba dando possibilidade ao Estado de fazer muito mais do que ele está previsto, apesar de que eu sempre aproveito as minhas apresentações para dizer que o Estado do Ceará se transformou já há alguns anos daquele Estado de maior volume de investimento de todos os estados brasileiros. O Ceará investe 11,5% da sua receita corrente líquida, ele é investimento. São Paulo é 5,9%, 6%. Metade do que faz o estado do Ceará. Eu não vou falar Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porque são estados que não estão aptos financeiramente a serem comparados com o estado do Ceará. Portanto, a nossa capacidade de investimento é muito maior do que esses estados, apesar deles terem PIBs, Produto Interno Bruto, ou seja, tamanho da economia, muito mais pujante, né? Muitos maiores do que o PIB do estado do Ceará. Mesmo assim, essa busca da eficiência da gestão pública cearense, com a participação de todos os servidores que nos dão esse respaldo para a construção desse Ceará que cresce, se desenvolve e é capaz de ter a melhor educação do ensino fundamental. Estamos agora, saímos do 20º, 16º, 8º, 4º no ensino médio. Já já nós vamos para o primeiro lugar. A maior expansão da área de saúde que nós tivemos, a melhor transparência dos números do governo do Estado, é a melhor gestão fiscal. Onde você imaginar, o Ceará hoje se tornou destaque, não só internamente, mas também pelas agências financeiras multilaterais. Se você perguntar sobre um BID, sobre um Banco Mundial, uma CAF, todos vão demonstrar de maneira inequívoca a vontade de ser parceiros nossos, de confiar na gente, até porque nós honramos integralmente nossos contratos e essa credibilidade ela só se expande ao longo de todos esses anos. E isso deixa os cearenses orgulhosos. Todos vocês podem se orgulharem, porque realmente é uma imagem que foi construída já há alguns anos, dando o melhor de todos nós, trabalhando para ser realmente fronteira, e é por isso, portanto, que essa revisão do PPA
vai ter relevância extraordinária para que a gente possa manter essa sintonia, aprimorar essa sintonia que existe entre as ações que o Estado vai desenvolver e a própria aspiração da população. Eu acho que a gente fazendo essas duas coisas, eu sei que depois a gente vai maturar internamente, os técnicos vão trabalhar, mas eu quero encerrar minhas palavras, peço desculpas aí se falei demais, mas eu precisava realmente dar ênfase necessária do tamanho, do grau de relevância que nós vamos dar a esse webinar, por isso que eu conclamo, né, a você que está nos ouvindo nessa agora, fale, mande uma mensagem para o seu vizinho, fale para o seu parente, diga da importância, porque já vai começar esse webinar da revisão do Plano Plurianual 2023, para que o Ceará também possa ser destaque nesse modelo participativo que nós estamos aqui fazendo e acreditamos ser o melhor para que possamos ter um Estado ainda mais justo e ainda mais desenvolvido. Muito obrigado a todos vocês.